Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratona do Histórias. De vez em quando eu faço... achei que era para você terminar, mas tudo bem. Não, ultimamente eu tenho deixado para você a deixa aí para tu falar o Maratonando Histórias. Quer fazer sequência, sem combinar. Mas não, bom. Mas assim que é legal. Cada dia a gente faz de um jeito errado diferente e vai dando certo. No final sempre dá certo. Bom, pra gente começar, se você ainda não curtiu o nosso episódio, se você... Aliás, o podcast, olha lá, tá vendo? Mas já curte o episódio também. Já curte o episódio, tá já sensacional. Deixa tudo. Só esse começo já merece uma curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, porque a gente tá vendo que tem muito mais visualização que inscritos no canal, se você tá compartilhando, vai lá, promove a gente para que a gente continue crescendo e atingindo mais pessoas com as histórias interessantes que nós trazemos aqui. E hoje a gente vai falar do quê? Então, hoje... Já tem spoiler para quem tá vendo no vídeo. Né? Para quem tá com a câmera aí, já consegue tomar um spoiler e ver aí que a Isadora tá de medalha. Então, hoje a gente fez um episódio chamado Isa no Quênia, né? Exatamente. Que a Isadora contou como foi a trajetória, a estadia dela no Quênia. E agora hoje é Isa na Maratona do Rio. Maratonando Isa. Hoje é Maratona do Rio. A gente vai falar um pouquinho... Eu devia ter trazido a outra, né? Também. Esqueci, mas tudo bem. Tá ok. A Maratona do Rio foi agora, dia 2 de junho. E nós tínhamos programado de falar sobre essa prova, então vamos lá. Pergunte. Bom, vamos lá. Primeiro, Isadora, conta pra gente como foi a preparação pra maratona. Deixa eu tirar, porque senão vai ficar fazendo barulho aqui. Conta... Aliás, antes da preparação, conta a sua história, né? Que você já tinha feito essa maratona em 2022, né? 22, E aí, 2023... A gente não conseguiu comprar a maratona, né? Que você queria fazer, mas... vamos lá. Então, vamos começar conta do começo. aí pro pessoal isso. Primeiro, tem muita gente que às vezes olha lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre maratona é que é um processo Sim. bem grande, difícil. Eu considero um processo difícil e respeito muito essa distância. E a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é que você que faz às vezes 5, 10... e não tem nem vontade de progredir do 10, não tem nada a ver... Igual a mim. Exatamente, não deixa de ser... Você não é menos corredor por isso, meio pelo contrário. Eu tenho amigas aí que faz feitos incríveis com 5 quilômetros. Enfim, a gente tem diversas... Mas é legal falar de cada processo. Então, Sim. Eu sou viciada em longas distâncias. Eu gosto do desafio da longa distância e melhorar o tempo nessa longa distância. Então, vou fazer provas, se tiver 5 e 10, eu gosto de me inscrever na dos 10. Se tiver 15, eu gosto de escrever. Então, começa por aí. Você, às vezes, acha que só porque começou a correr tem que virar maratonista, tem que fazer meia maratona. E não tem que nada. Então, essa parte é muito importante. E é triste, porque eu acabo recebendo nas caixinhas, porque a corrida, graças a Deus, virou uma moda bem legal. Sim. Mas... tem gente que não sabe dosar. Então, é muito bonito ver todo mundo lá na Maratona do Rio. Mas tinha 4 distâncias na Maratona do Rio. Então, é importante. Inclusive, eu trouxe a medalha de 5 que eu fiz, levei meu filho no pórtico de chegada e é de 42. Então, essa parte é importante, porque você não é menos corredor porque está fazendo uma distância menor. Então, vamos lá. Como começou a história de ser maratonista? Em dezembro de 2021, para quem não viu o episódio do comecinho lá, que eu conto tudo, quando eu comecei a correr, volta lá no primeiro episódio nosso. O episódio número 1. Que é o que a gente fala sobre isso. Daí depois desse episódio, você volta lá, você emenda as histórias, para você que não assistiu. Lá a gente conta toda a história da Isadora de mesmo. Quando comecei a correr. Começou a correr, 10 anos atrás. Agora vamos falar sobre esse processo de maratona. Em dezembro de 2021, eu entrei primeira vez que eu tinha comprado alguma coisa do Joel J. E aí entrei lá no programa dele que chamava P28. E ele desafiava as pessoas a fazerem coisas diferentes. Nunca chegou na gente e falou, você vai fazer uma maratona. Não, pelo contrário. O que você tem vontade de fazer que vai ser através de treino e algo que você consiga concluir. Assim, foi bem responsável. E aí eu falei, bom,
eu pensando comigo, falei, eu sempre tive vontade de fazer uma maratona. Só que a primeira coisa que eu tinha na minha cabeça é que ia ser impossível, porque, primeiro, que é uma distância muito longa, eu só tinha feito, acho que 3 vezes ali 21 quilômetros, e não é só dobrar, não é, agora eu fiz 21, é só continuar. Não é assim que funciona. E eu não tinha uma estrutura tinha treinador, eu treinava, fazia via aplicativos, usava bastante treinos online, que tem disponível na internet. Essa parte não era muito responsável, não. Mas eu tinha noção do meu corpo. Então, aí eu falei, e se eu fizesse uma maratona? E o Valentim tinha 1 ano e pouquinho, aí eu sabia que também seria difícil, porque eu estava amamentando. Então, não era performance. O negócio era conclusão. Né? Não deixa de ser uma performance, mas não era tempo, era concluir a maratona, me tornar maratonista. E eu falei, vou fazer. E aí eu não me inscrevi para a Maratona do Rio em 2022. Verdade. Eu me inscrevi para uma maratona de Florianópolis, Sim. que era feita na época pela OA2 e era no mesmo dia 19 de junho de 2022. Era no mesmo dia. E assim, quando eu vi que, falei, vamos para lá, eu não escolhi porque, nossa, eu não conhecia muita coisa sobre maratonas, foi uma que eu recebi na minha caixa de e-mail e acabei me inscrevendo nela. E aí, treinando para ela, achei um treinador, eu comecei com um treinador, fico com um valor muito alto, não deu para eu continuar, fui para outro treinador, só que sempre segui bonitinho a planilha. E era difícil pra caramba fazer. Por quê? Porque eu amamentava, às vezes, durante a madrugada, e o treino começou a ficar mais intenso aos finais de semana, que nós temos ali o sábado do longão, para quem corre sabe como que é isso. E começou um sábado assim, começou a prolongar, sair de 15 quilômetros, 17, 19, 21, 25. E aí eu fui me deparando com treinos cada vez mais desafiadores para uma mãe que amamentava, acordava de madrugada, não tinha um sono bom. Então, assim, o que eu podia fazer para amenizar? Porque o processo de maratona é difícil. Então, eu comia muito bem, me alimentava bem, fazia ordem de descanso certinha, e eu sabia que aquele processo ia ser difícil. E chegou no final de abril de 2022, a maratona de Florianópolis que eu estava inscrita, eles cancelaram sem prévio aviso assim, não vai ter mais, e é isso. E aí, esse não vai ter mais, é isso, eu falei, agora. Por sorte, a Maratona do Rio já era grande, mas não era o estouro que é hoje. Em 2 anos virou um tipo show da Madonna, que você entra para poder ficar lá apertando F5 para conseguir fazer inscrição. Eu entrei e era o mesmo dia, eu falei, eu não vou perder todo o treino. E aí eu fiz a minha inscrição na Maratona do Rio. Foi assim que a história começou. Então eu primeiro acreditei que era possível, tive alguém para me desafiar, e isso é uma coisa de padrão de comportamento meu, eu sempre tenho alguém para falar, eu desafio, eu duvido. E esse eu duvido, eu desafio você a fazer algo diferente para você, às vezes vem de um mentor, às vezes vem do marido, mas veio por muitas das vezes da minha mãe, quando eu era pequena, então era um padrão de comportamento. Então, aquilo entrou na minha vida desse jeito. Então, foi assim que cheguei na Maratona do Rio. Esse foi o básico. Tá, e aí em 2022 você fez a maratona, concluiu. Qual tempo você fez mesmo? Então, foi interessante porque eu tinha ido depois desses eventos do Joel, eu corri com ele em Santos. Foi a primeira vez que eu fiz a tribuna também, 2022, em maio, né? E aí, naquele dia, ele falou assim, e aí, como que vai ser, atleta? Engraçado que ele me chamava de atleta e hoje tem o Ademir que chama de atleta, E aí eu peguei e falei pra ele, ele falou, você tem um tempo pra terminar? Eu falei, eu gostaria muito de fazer em menos de 4 horas. Ele, então, nós temos agora uma meta, porque você tem, de fato, um treinamento sendo feito. Aí ele falou, como que estão as suas parciais de treinamento? E aí eu fui ver um dos últimos treinos que eu tinha feito de 34 quilômetros, eu tinha feito num tempo que, se fosse a maratona, continuasse ali, eu terminaria em 3 horas e 55. E eu fiquei muito feliz. A sua primeira meia foi feita em 1,59, né? Você Isso. Queria fazer em menos de 2 horas. Foi exatamente isso. Lá no Rio também. Eu fiz um processo. Outra prova. Eu fiz um processo de visualização. Quando eu conheci
o marido, né? Ele tem um casal de amigos, Carlinha e Daniel. E a Carlinha falou, vamos fazer a meia maratona? Eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha saído dos 15 quilômetros. Eu falei, mano, ela é maluca. Aí ela tem 6 meses, ela é personal, né? E aí ela falou, vai dar tempo, você consegue e tal. E foi a primeira vez que eu fiz. Só que eu virei pra ela e falei assim, olha, eu até quero. Só que era a Rio S21, que tinha 4 tipos de medalhas diferentes. E eu falei, eu não quero a última. Porque eu sou dessa, que eu tô entrando numa competição, mas também não quero ficar por último, não. Se é pra fazer, pelo menos que esteja aqui, ó, no terceirinho. E aí eu consegui fazer. Era por tempo, né? Era por tempo. Se passasse de uma hora e 59, ia pra última medalha. Eu falei, não, eu vou pegar a penúltima. E aí eu fiz um processo de visualização e eu sonhava muito com esse número, 1h59 e 10 segundos. Eu fiz 1h59 e 14 segundos. Então foi um negócio assim, foi muito legal. E aí consegui pegar essa medalha. Então já tinha essa coisa de vou pensar num tempo. E quando eu começar a projetar que eu podia fazer em 3h55 por causa daquele treino, aquilo ficou na minha cabeça. Eu posso fazer por 3h55. E aquilo ficou porque eu queria fazer em menos de 4 horas. Então eu não queria mais só concluir a prova. Só que eu estava treinando para isso. Eu nunca faltei em nenhum treino, inclusive de descanso. Então, assim, como que uma mãe descansa quando tem um bebê? Momento que ele dorme de final de semana, você dorme. Porque durante a semana eu trabalhava, não tinha como dormir e ficar fazendo pausas de descanso. Mas o que eu podia fazer, eu fazia para amenizar aquele processo. Então, sempre fui de me hidratar muito bem, fazer a suplementação ok. A parte da nutricionista sempre foi também ok. E assim as coisas funcionaram. E quando eu terminei a Maratona do Rio, fiz em 3h45. E uns quebradinhos lá, que os segundos eu não lembro, não. Mas foi desse jeito, foi bem legal. Tempo oficial. Antes que os fiscais do Strava venham me encher o saco. Beleza. E aí, real. Tá, e aí você fez essa maratona em 2022, 2023, já foi uma loucura, não conseguiu comprar e se inscrever pra maratona, né? Exatamente. Eu fiquei bem triste. 2023 eu acho que nem era um ano de eu focar mesmo nisso. A gente pede as coisas pra Deus, depois não sabe por que tá acontecendo, né? E aí foi um ano de muito trabalho e eu esqueci que tinha outras áreas da vida e foquei. Então eu consegui tomar essa consciência de que tinha me perdido. Quando eu fui fazer a prova de 10 km no Rio, vi muita gente fazendo as de 21 e 42 e eu fiquei desolada. Eu não consegui ficar feliz com os meus 10 km porque eu queria estar ou nos 21 ou nos 42 de novo. Então ali eu fiquei muito triste, assim, meio que eu perdi um rumo. Então eu comecei a entrar naquilo lá, não sei porque que eu tô correndo. Eu gosto de ter esses desafios, assim, que me norteiam. E aí eu não tinha um desafio naquele ano, a não ser trabalhar. E aí comecei a trabalhar cada vez mais. O trabalho me engoliu, eu deixei isso acontecer. E acabei engordando 12 quilos ainda por causa disso. Então, ano passado foi um ano, pra mim, nessa área, na área de saúde, foi um ano bem ruim. E calhou de agosto, que é o aniversário do meu filho, no mesmo mês. Eu olhei para um calendário no Garmin, né, do relógio, e aí eu vi que agosto todo eu tinha treinado 4 dias. Aí eu falei, que isso, gente? Treinaram corrida, né? Porque ir pra academia você ia. Não, eu treinei 4 dias em agosto. Ah, é? E foi na última semana. Eu passei as 3 primeiras semanas sem fazer nada. Porque eu estava fazendo atendimentos a partir das 8h30 da manhã e eu ia até as 9. Então eu olhei e falei, me perdi. Então, quando acabou a mentoria daquela pessoa que eu atendi às 8h30, eu falei, eu não faço mais esse horário e a partir de agora eu preciso começar a voltar. E ainda ouvi uma coisa que vocês talvez ouçam bastante. Ah, a festa tá aí já. A festa dele era dia 2 de setembro. Pra que você vai começar essa semana? Começa depois da festa. Eu falei, se eu não começar agora, eu não vou começar esse ano. E aí eu falei, eu sei o que eu tô fazendo. E aí foi ainda bem que eu retomei. Foi um processo assim. Só que o que aconteceu? Lá na Maratona do Rio, quando a gente foi em 2023 para eu fazer os 10 quilômetros, ele viu como chama? Aqueles... É um banner, né? Um banner, sei lá, o nome daquilo lá.
que tinha um QR Code de pré-inscrição pro ano que vem. E aí eu falei, quer saber? Já vou deixar pronto aqui. Aí já fiz a pré-inscrição, que era a maratona de 2024. Exatamente. Graças a Deus. E aí, tá, então, e aí chegou agosto, você voltou, setembro você voltou ali o foco, voltou a treinar, e aí chegou, você começou a fazer as provas de novo, né? Eu comecei a me inscrever nas provas. Vamos falar uma importância de quem às vezes precisa de desafio. Eu tenho essa característica, então as competições não é uma competição, é eu com a fulana, não. É a competição de eu vou para a prova terminar. Eu vou fazer uma prova no domingo, eu vou acordar 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, eu preciso estar lá. Então, isso faz com que automaticamente, no sábado, você já não joga tudo fora. E aí eu comecei a voltar a treinar, foi mais fácil que voltar a ter regras na alimentação. Porque eu estava me enganando. Não, eu tô comendo bem. Não, eu tô comendo bem. Até o dia que eu fui fazer a soma do iFood e estava dando praticamente a mesma coisa que a gente gasta no mercado por mês. Então eu falei, eu não posso gastar em hambúrguer e pizza o que eu gasto no mercado por mês. Então, assim, não é difícil você gastar dinheiro com comida quando você pede. Então, o iFood está ali, é rápido, é simples, é fácil, e aí tem milhares de opções. Você estava vendo uma opção saudável, daqui a pouco você já não está mais. E você estava sempre trabalhando muito, então você sempre quer se recompensar, fala assim, hoje eu Trabalhei pra caramba, trabalhei então hoje até eu as 9 e pouco. Cai sempre nesse gatilho. Aí eu tava caindo muito nesse gatilho. Mesmo tendo estudado todo sobre comportamento, a gente sempre precisa de alguém para puxar. E eu não tava tendo ninguém para puxar. Então eu falava para ele assim, não me deixa pedir. Só que ele não fala não. Então era um negócio assim, eu não tinha ninguém para me barrar. Era eu com o celular. Então eu via que a mentoria ia acabar 9:30, quando era 9 horas, a pessoa estava falando comigo, eu já estava fazendo meu pedido, que estava previamente salvo, porque estava fazendo várias vezes, e tinha entrado um padrão de repetição. Então, por mais que eu treinasse, eu não estava conseguindo ainda regular a alimentação. E foi assim, essa foi a parte mais difícil, inclusive. Aí, chegou esse ano, veio o desafio, né? O desafio do Corrida no Ar, lá com o Gui, né? Que eles fizeram. Que você decidiu Na verdade, participar. foi o contrário, né? Eu tinha decidido o seguinte. Não façam isso, jamais. Mas, vou contar o que eu fiz. Eu tinha visto um vídeo do Pablo Marçal, que ele falou que ele correu durante o ano todo 5 quilômetros por dia, sem falhar. E isso tinha mudado completamente a cabeça dele. Não foi o ano, tipo, do 1º de janeiro a 31 de dezembro. Foi, tipo, de um dia que ele decidiu ao ano seguinte, naquele dia. Aí eu falei, cara, eu tô pensando em fazer isso. E aí calhou do Gui, que já veio aqui, inclusive, ter postado o Hugo Farias, que fez 366 maratonas em 366 dias. Que acabou que o último dia ele ainda fez mais uma maratona para se despedir, que era o evento dele, e acabou fazendo 366. E aí eu falei, cara, se o cara conseguiu fazer uma maratona todos os dias, consecutivamente, e tá vivo? E tá bem, e claro que ele teve um acompanhamento, tudo, mas ele tá bem, tá vivo e deu certo, e é uma pessoa comum, não é nenhum atleta que tem um ambiente seguro para isso, tem, né? As marcas não estavam. Hoje em dia é uma coisa, mas por quem assistia ele, via que era ele mesmo que comprava os tênis, ele que estava fazendo as coisas. Eu falei, eu vou fazer 3 quilômetros todos os dias. Eu não vou fazer 5, porque 5 eu achava que era muito tempo. E eu não teria esse tempo, eu estava ainda muito engolida do trabalho. E 20 minutos ali eu faria. Então, eu vou fazer todos os dias de 2024, pelo menos 3 quilômetros. Aí, calhou antes da São Silvestre, o Gui, com o Sérgio do Corrida no Ar, lançaram o desafio 366. Que é você fazer, basicamente, 1 quilômetro, pelo menos, correndo todos os dias. E aí foi onde eu falei, cara, eu vou entrar nesse desafio, porque eu preciso de alguém para me puxar. E quando eu tenho um compromisso público, isso funciona para mim e funciona para outras pessoas, quando a gente promete para alguém, a gente cumpre mais pelo outro do que por nós. É normal do ser humano, às vezes, se substituir várias vezes assim. Eu falei, eu vou
eu vou fazer isso. E aí foi quando eu comecei a ter mais regras. E aí eu vou correr 367, né? Porque eu comecei na São Silvestre. Sim. Então vai ser legal porque a gente vai terminar Na São Silvestre. na São Silvestre. É. Beleza. E aí, tá, chegamos, e aí como foi o treinamento para a Maratona do Rio? Porque você tá fazendo aí os 3 quilômetros todos os dias e vem a carga de treino, alimentação. Conta um pouco ainda sobre essa parte pré-maratona e, obviamente, a parte que você foi treinar com os quenianos, né? E por isso tu conseguiu fazer a maratona em 1h40. Ok, quem me dera. Então vamos lá. Na São Silvestre, eu já tinha feito uma vez, estava fazendo pela segunda vez, que também foi o ano de 2022, foi o ano recorde, assim. E aí eu falei, bom, vou ver como que eu vou terminar essa prova. E foi a primeira vez que eu tive medo de fazer os 15. Porque eu tava pesada, então ali eu tava batendo ainda 13 quilos a mais. Eu cheguei ainda no final do ano, depois Natal. Nossa, Natal foi assim, eu não tava nem aí pra nada. Foi um negócio, falei, quer saber, eu começo ano que vem. Tava muito pegada à procrastinação, assim. Não tava nada a ver com a pessoa que eu tinha sido. E aí eu falei, bom, eu vou fazer essa prova, vamos ver como vai ser. O meu objetivo na São Silvestre era não andar. Era como se eu tivesse começado a correr pela primeira vez, assim. O objetivo era não andar. E não andar em 15 quilômetros foi um desafio. Principalmente então, naquela subida lá, né, da Brigadeiro. Foi a última... quando a gente chega... Para quem nunca fez a São Silvestre, que é muito legal, inclusive, quando você chega na última parte, que é o último quilômetro, é só a subida. É quase... Não sei se chega a dar 1 quilômetro, mas é uma subida bem extensa, assim. Então, você virou na Brigadeiro ali, tanto que tem aí a hashtag, né, chupa Brigadeiro, tá? Mas foi bem legal. E eu fiz ela sem me matar, mas morrendo, assim. E aí, quando eu fui ver as fotos na Fotop, para quem aí já assistiu o episódio da Fotop, eu fui ver minhas fotos, eu tive muita vergonha de olhar a pessoa que eu tinha construído naquele ano. Porque eu tinha perdido todo o brilho que eu tinha da corrida, estava mostrando para mim num corpo que eu não reconhecia. Então, Isa, os corpos, não sei o quê, essa ditadura dos corpos, nada a ver com ditadura de corpo, magreza, nada a ver. Zero mimimi. O meu negócio eu não gosto de ter um corpo gordo e estava me olhando de novo com os mesmos reflexos que voltavam para aquela vida de adolescente que eu tinha tido, que era reflexo de um abuso na infância. Então, não era só pelo corpo gordo, né? Era o que ele representava. E eu falei, isso vai mudar mesmo agora em 2024. E assim, não tinha desculpa, porque eu tinha feito a ideia do desafio. E aí, era 1º de janeiro e ia ter que começar. E aí, quando eu terminei, cruzei a linha de chegada, tava lá esbaforida, terminando, tentando achar onde pegava a medalha, porque era longe, eu encontrei o Ademir. O Ademir pleno, né? Que nem parecia que tinha corrido 15 km, parecia que tinha dado um trote de 1 quilômetrozinho só. E ele, e aí, atleta, quanto tempo? Não sei o que. Aí eu falei, quanto tempo? E aquilo me veio. Cara, eu queria voltar a treinar com ele. E ficou na minha cabeça só ficou na minha cabeça. E aí eu falei, eu preciso de um treino para maratona agora de verdade. Também não falo, gente, procure um profissional sempre, porque maratona não é um negócio simples, pode te lesionar, você pode fazer processo errado, enfim. Mas o que eu fiz, Isa, foi baixar o aplicativo, já usava o aplicativo da Nike, Nike Running lá, e aí, nos planos deles lá, que é gratuito de maratona, eu coloquei lá e comecei a treinar como se aquele aplicativo fosse alguém de fato que me mandasse, e eu comecei a fazer os treinos ali. E o dia de descanso do treino, o meu descanso, como faria a Vinha, corro para descansar, o meu descanso foi fazer 3 quilômetros. Então, o dia que... o domingo, eram sempre 2 descansos na planilha ali da Nike. Eu falei, bom, eu vou usar isso aqui para continuar o desafio.
e foi assim que as coisas foram indo. Então, eu consegui melhorar a alimentação a partir só de janeiro. Eu comecei a treino mais frequente na última semana de agosto em diante, mas o plano de maratona de fato, assim, eu comecei 1º de janeiro desse ano. Então foi nesse grau aí, essa diferença. Acho que agosto ali você deu o start, né, da mudança. E olha quanto tempo demorou para eu ter a consciência. Mas ainda não estava igual você entrou a partir de janeiro agora. Porque a gente ainda... Você ainda estava com ritmo de trabalho muito alto, carga de trabalho muito alta. Então, começou a treinar, começou a melhorar um pouco, mas ainda não estava com foco completo. E iFood, por exemplo, a gente foi pedir iFood essa semana de junho. Sim. A última vez que eu tinha pedido iFood foi dia 23... de dezembro. Dia 26 de dezembro. Que foi quando eu fiz o pedido dos negócios do seu aniversário. Mas foi só. E aí, dali de 26 de dezembro até agora, que foi sábado que a gente pediu a pizza, foram 6 meses sem gastar R$1 no iFood para cumprir com o objetivo de que era vamos voltar a se nutrir, não comer por emoção. Sim. E aí, agora, podemos já começar a falar da maratona em si, do evento, como foi, né? Sim. Tá. Então, conta pro pessoal como foi a viagem pro Rio de Janeiro. Gente, pra quem não tem glamour, pro blogueiro raiz, a gente não vai pro Rio de Janeiro, geralmente, de avião, porque é caro. A gente ia muito. Só que as passagens... A gente ia quando a gente era eu e você. Exatamente, era onde eu ia chegar. A gente ia quase sempre de avião. Não, quase sempre não. Às vezes a gente ia de ônibus e parava lá na rodoviária pra ficar esperando o Uber lá também. Várias vezes. Não vem, não. Várias vezes. Até parece, tu nunca andou de avião comigo. Enfim. Poucas vezes. Sim, com certeza. Aí a gente ia bastante de avião. Só que aí as passagens aéreas começaram a aumentar aí, né? Foi aumentando. E a gente aumentando agora... para esse trecho São Paulo-Rio, né? E agora a gente tem, inclusive, tem mais uma Valentim. pessoa que paga. Exatamente. Então, assim, R$1.500 o trecho, porque eu já estava pesquisando, eu falei, cara, não dá. Não dá para uma família comum gastar o que gastaria de avião, sendo que eu vou chutar baixo aqui. Quando a gente vai de avião, a gente precisa ficar se locomovendo dentro do Rio de Janeiro de Uber. E aí ou gasta pegar de o novo. metrô, né? Mas enfim, e aí minha Depende mãe mora na fazer. Zona Norte, a gente sempre vai visitar minha mãe, mesmo que a gente fique na Zona Sul. Mas, enfim, se a gente ficar instalado lá na minha mãe, a gente fica longe da Zona Sul, que é onde vai ser a prova. Enfim, a gente sempre tem que se locomover dentro do Rio de Janeiro. Então, a gente, nos últimos anos, tem ido sempre de carro, né? Exatamente. E aí, nesse ano, o Uber foi bem legal. O Uber não. O Waze. O Waze. Eu quis... Nossa... Uri Levine, nossa, foi xingado. Eu fui xingar até a sua 4ª geração. Pra quem não sabe, é o criador do Waze. Porque foi o seguinte, a gente vai sair daqui de São Paulo, vamos pegar o Valentim, já vamos 3 horas da tarde, porque a gente vai chegar lá por volta de umas 6h30, não, era 9h30, entre 9h30 e 10 horas. O Waze fez a gente dar uma volta surreal, dentro de São Paulo. A gente ficou 2 horas tentando sair dos becos que ele enfiou a gente. A gente não conseguiu chegar na Dutra, ele jogou a gente na Ayrton Senna. Chegamos na Ayrton Senna quarta-feira. Era quarta, porque quinta era feriado. Isso, Era uma quarta-feira. Véspera de feriado, feriadão, todo mundo descendo pra praia. A praia, um monte de gente em São Paulo pega Ayrton Senna. A gente pegou o negócio lotado e ficamos 2h30 pra conseguir sair de São Paulo. Então, a gente, que era pra chegar entre 9h30 e 10 horas, chegamos meia-noite, quase meia-noite. Não, quase no não. Rio. Chegamos meia-noite e meia. Não, meia-noite e meia a gente chegou aqui. Lá a gente chegou, era quase meia-noite. Entendi. E aí, claro, B.O., no dia seguinte, já tinha prova na quinta-feira, porque eu me inscrevi para os 5. Então, as majors, que são as 6 maratonas principais do mundo, Berlim, Boston e tudo mais, eles geralmente fazem, né, essa estrutura de ter uma prova de 5 quilômetros alguns dias antes da maratona, para dar aquela aquecida, para dar aquela animada no pessoal. E a Maratona do Rio também tem. Então, ela tem uma estrutura ainda muito semelhante a uma major, principalmente a quantidade de inscritos na prova geral, que foram
em todas as distâncias, 45 mil pessoas. E aí eu falei, cara, vai ser muito legal, 5 quilômetros, só que à tarde. Então a gente tinha que de manhã retirar o kit, tinha que fazer as coisas ali. Ia demorar, porque tem muita gente chegando e tal. Então foi assim, um BO. E eu fiquei na casa do meu tio. Então, pra vida do blogueiro que faz tudo bonitinho, aerolook, lá e tudo mais, lindo. Pra vida real, 8 horas e meia de carro, com uma criança chorando, reclamando. Aí você já tá estressado, aí você já tá chegando. Aí você chega no dia seguinte, vai retirar o kit, tá lotado. Então, essa é a vida comum. E onde você fica quando você vai pro Rio? Quando a gente não fica na casa do meu tio, que tem um apartamento ali em Copacabana, a gente fica na casa da sogra, e a casa da minha sogra é na Zona Norte. Então, a gente fica se dividindo sempre, dependendo do compromisso que a gente tem. Essa é a realidade. Então, Maratona do Rio, a gente tem que ficar mais próximo possível da largada. Então, porque é cedo. Então, existem várias essas situações. Tem que pensar em tudo e Tem toda que essa pensar em parte toda a estratégica, logística. né? Toda a parte logística. Exatamente. Então, não é simplesmente você ir pro Rio. Porque, nossa, você fica lá na casa da sua sogra. Mas são quase 60 minutos. É quase 1 hora da onde ela tá. E aí, a largada de uma prova dessa é 5 horas da manhã. Você tem que chegar pelo menos uns 40 minutos antes, porque vai estar lotado. Então, se para você chegar, sei lá, 4 horas da manhã, e o negócio é 1 hora antes, se você ainda vai pegar Uber, porque não tem espaço para você deixar carro, e aí? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, Zona Norte do Rio de Janeiro. Desculpa, pessoal do Rio de Janeiro. Eu sei, nem em São Paulo eu me sinto segura. Então, assim, em São Paulo é perigoso, no Rio de Janeiro é perigoso, e ponto final. Então, eu falei, bom, acho melhor a gente ficar mais próximo mesmo. E aí meu tio, graças a Deus, ajudou a gente ali nesse ponto. E aí a gente foi ali. Então a prova começa quando a gente sai daqui. Sim. As perninhas já começam cansadas quando chegam lá. Beleza, aí chegamos no Rio de Janeiro. Quinta-feira fomos retirar o kit. Conta pro pessoal aí como foi a experiência da organização em si, como foi a organização da prova, se você achou que estava melhor organizado que 2022, 2023. Eu gostei, assim, ó, quando eu vi 45 mil inscritos para as 4, eu falei, Jesus, nossa, é muita gente. Mas tudo bem, até aí eu pensei, eles estão preparados, porque toda a comunicação da prova, da comunicação feita, do evento, né? Antes, até para onde você vira, para onde você vai, onde você retira isso, onde você retira aquilo. Você entrou na Marina da Glória, para que lado você vira, para que lado você vai. Não vai de carro, olha, não tem estacionamento, é assim, é assado. Se você for de Uber, desça não sei aonde. Então eu achei sensacional. Assim, eu nunca tinha feito uma prova que, para quem lê e-mail, né, tivesse tanta orientação. Então, gostei bastante. Acho que se fosse para colocar uma orientação para os desavisados que não leem os e-mails, faria a mesma comunicação só no WhatsApp de forma automática. Mas não sei se é possível, enfim. A prova não deixou de ser ruim, de ser boa por causa disso. Enfim. Às vezes é inviável a quantidade de... Sei lá, enfim. Foi muito legal. Então, essa parte foi muito boa. A gente chegou lá. Não foi uma culpa da organização que eu julgo, de ter muita gente no primeiro dia, porque eu acho que muita gente faria os 5. Era feriado, tinha muita gente chegando na cidade, todo mundo foi direto para lá, tinha gente de mala. Então, foi muito lotado para retirar. E as pessoas não estavam respeitando o dia que colocou lá na inscrição para retirar o kit. Então, eu vim tirar os 5, já vou tirar os 42. Eu vim tirar os 5, já vou tirar o desafio. E assim sucessivamente. Então, isso deu uma lotada, mas foi só também antes do almoço. Depois do almoço começou a dar uma esvaziada e aí foi legal até de curtir ali o ambiente. Mas antes, loja, fiquei mais de 45 minutos na fila para comprar uma meia. Foi bem difícil, mas não por conta da organização em si. Acredito que dê para colocar, por exemplo, caixas móveis, igual o show tem, que fica uma pessoa com a plaquinha lá, caixa móvel, a pessoa vem, já fica, paga, de dica aí, né? já fica aquela retirada de... Só vai e retira no balcão aquilo que você comprou, enfim. Então eu achei que a loja da Maratona do Rio em si, a loja oficial, achei pequena ali, né? Que foi onde você aglomerou e ficou 40 minutos. Eu acho que aquela loja poderia ser um pouco maior. Eles poderiam ter feito um pouco maior. Não sei se foi... Porque a da Adidas ficou grande. Mas estava insuportável. Tava insuportável.
Então, assim, não tem o que fazer. É Sim, volume de gente. Exatamente. Era Não tem muita o que fazer. gente. Era muita gente. Então, mas foi bem controlado. Foi. Então, ó, passou da loja, você não volta mais. Você vai ter que dar a volta. Então, presta atenção. Achei isso legal também. Eu também achei ano isso muito legal. Ano passado era mais, tu pode ir e voltar. E aí vira uma zona. Esse ano bloquearam. Tu tinha que dar a volta em tudo pra poder voltar. Mas acho que faz parte e achei válido. Gostei também. Então, essa parte, assim, da retirada foi bem legal. A gente acabou... uma peculiaridade quando você sai com criança pequena, porque a gente prometeu pro Valentim quando saiu de casa. A gente vai na praia. E aí você não promete as coisas pra criança quando você sai de casa. Promete depois. Só chega. Só faz surpresa, porque é um inferno depois. Essa é a realidade. Porque aconteceu? A gente chegou lá, ele viu que não tinha praia nenhuma, e ele sabia que ia praia ali, porque ele já foi uma vez. Então ele olhava e fazia, a gente vai na praia? A gente vai na praia? Sabe o burro do Shrek? Então, a gente vai na praia? A gente já chegou na praia? A gente vai na praia agora? E tava demorando, porque precisava enfrentar fila, tinha que retirar. E teve fila preferencial, foi tudo maravilhoso. Mas a gente tinha criança impaciente e enche o saco. E aí chega uma hora que você tá com fome, a criança tá, a gente já chegou na praia? A gente chegou na praia? Você ainda não pagou sua meia, você tá numa fila, tinha uma espanhola atrás de mim me empurrando, porque ela queria ver qual meia ainda tinha, ela queria passar na frente, e eu já tava quase discutindo com ela na fila. Então essas coisas que impulsionam a gente a correr, pra desestressar. Eu também corro pra desestressar. E aí aquela coisa aconteceu, e aí veio os 5 quilômetros, a gente acabou ficando por lá. Não compensava pegar o Uber, voltar, tal. Acabamos almoçando lá mesmo e acabamos ficando por lá. E aí, nos 5 quilômetros, eu pedi pra ele levar o Valentim. Então, as fotos que a Fotop fez muito bem, foi os fotógrafos que estavam lá. Principalmente o rapaz que tirou essa foto, assim, da gente chegando. Foi... Cara, essa foto, só de você olhar, ela conta uma história, assim. Foi muito boa. Então deu, e aí quando eu peguei ele no colo pra passar os 5 quilômetros, ele falava pra mim assim, mãe, mamãe, a gente tá perdendo. Eu falei, super fácil. Correr com uma criança de 15 quilos no braço. E aí ele, vai, mamãe, a gente tá perdendo. E aí chegou uma hora que ele tava vendo que ia chegar, ele já virou pra mim e falou, me põe no chão, eu não quero chegar no colo. E foi a foto que o rapaz conseguiu. Que já é competitivo, já... Ele já é muito competitivo. Por que minha mãe tá perdendo, gente? Eu explico, tu explica, né? E aí ele chutou a pessoa da frente, ela caiu. Mas foi bem legal, assim. Ele chegou numa alegria muito grande. E a primeira coisa que ele perguntou, só vai ter a medalha? A gente não vai ganhar banana? Eu falei, meu Deus, já condicionei meu filho. Termina a prova, eu ganho uma banana. E ele ganhou uma mexerica. Não gostou muito, não. Faz parte. Então foi também foi muito legal essa parte aí. Uma coisa que eu gostei também, que eu tava lembrando agora, é que lá naquela parte lá, onde estava acontecendo o show, onde tinha as lojas lá fora, eles colocaram um piso, né? Um chão ali de encaixe, né? Sim. E tu lembra que ano passado ou retrasado choveu e era uma lama e o povo ficava desviando, então eles improvisaram esse ano ali um chão ali foi ficou melhor. Muito legal, achei. Foi bem melhor. O espaço ficou muito bom, a parte do show lá, que a gente não ficou no show, não assistimos, né? Mas a gente não fica com essas coisas porque a gente não dá. Criança, com o Valentim, com o Valentim não dá pra curtir essas coisas, não. Mas essa parte do piso ali achei muito legal. Eu também achei legal, também gostei. Essa parte das ativações das marcas ali. Tinha Adidas, a Claro, a Água do Rio lá, foi bem... E eles botaram as plaquinhas, tipo, calçada, Rua da Adidas, né, não sei o que, blá, blá. Calçadão da Adidas, foi bem legal. Calçadão da Adidas, isso mesmo. Foi umas coisas que eles fizeram, assim, de fato, que eu gostei bastante. Aí, tivemos aí sexta-feira... eu voltei a treinar com a Ademir, não foi para a prova, mas foi bem no finalzinho de maio, logo depois que a gente voltou do Quênia. Foram 2 dias de Quênia para falar, não, eu realmente tenho que treinar com ele, porque ele é muito bom. Eu gosto dessa relação de você bater o santo com a pessoa. Porque às vezes todos os treinadores que eu vejo assim são pessoas competentes, mas eu não o conheço. Eu tive muita convivência durante 15 dias intensos com a Ademir. No
Quênia. Então, pô, a gente janta junto, almoça, toma café, e treina, e volta do treino, e tem reunião, e tem feedback, e você acaba tendo uma convivência que estreitou o laço, vamos dizer assim. E aí isso foi muito legal. E aí a gente já foi pro Rio com a assessoria. E aí lá a gente teve sexta-feira o treino, que foi bem legal, foi um treino bem levinho, assim, só para dar adaptação de clima e tal. E tava um clima muito bom, inclusive, porque não tava um calorão. Não tava chovendo, tava uma garoinhazinha, mas tava um negócio bom. É que a maratona de 2022 que você fez foi na chuva, né? Foi inteira. Do E começo aí... ao final, do final ao começo, era só olhando água para tudo que é lado. E esse ano eu consegui ver a beleza do Rio de Janeiro sem chuva, porque, nossa, ver o nascer do sol ali em Botafogo, quando você tá correndo às 6 e pouco da manhã, é muito bonito. Nossa, é muito louco. Eu fui usar o óculos só depois, quando o sol mesmo já tava pegando, porque eu não queria ter nada que atrapalhasse a vista. Sim. Foi um negócio, foi surreal, foi muito bom mesmo. É. E aí sexta-feira a gente teve esse treino e também teve o jantar de massas, que foi bem legal, ali no Windsor, Flórida. Foi um restaurante que tem lá dentro do hotel. Então é importante, né, fazer essa... Inclusive a Nutri estava jantando com a gente, então foi um negócio de... Come na linha aí, que eu tô vendo. A Nutri na mesa do lado. Assim. A Karine é muito de boa, mas... A gente foi tudo junto, foi bem legal, porque daí já vai sentindo o clima, cada um na sua prova. E aí, na sexta-feira, isso foi sexta, no sábado de manhã, eu fui viver uma experiência que eu nunca tinha vivido, que foi torcer pelos meus amigos e as pessoas que estão ali fazendo os seus 21 quilômetros ou desafio. Então, tinha muita gente que eu conhecia que ia fazer o desafio, que é o Desafio do Rio. É 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo. Então, eu conhecia bastante gente que ia fazer. E as pessoas que também iam fazer os seus 21. Só os 21. Não, só a prova só dos 21, sem o desafio. Isso. E aí foram essas pessoas assim que eu fui torcer. Então, eu acordei 4 horas da manhã, fiz um ritual como se fosse meu treino. E fui, só não tomei gel de carboidrato. O resto estava lá, animada para torcer pro pessoal. E foi uma energia que eu nunca tinha sentido. E torcer para alguém que eu torci, claro, pros amigos, mas por pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E ver, assim, as pessoas... Eu sempre tô do lado de dentro. Então, foi assim... Nossa, era uma vontade de chorar muito louca. Porque você vê... Eu fiquei com uns amigos ali na largada, que foi lá no Leblon. Depois a gente pegou um Uber e foi... para assistir a chegada do pessoal. A gente pegou, óbvio, a gente perdeu a chegada dos quenianos e do etíope lá, é óbvio. Eles são mais rápidos que o Uber a gente perdeu. Não, é porque demorou, assim, na questão não é nem que a organização foi muito ok, mas era muita gente, foram 18 mil e poucos atletas nos 21. Então, era gente que não acabava mais. Aí, a largada começou 6 horas. Era 6h40 que a gente estava saindo de lá e tinha ainda mais 3 pelotões para largar. Tipo assim, era muita gente. Então, os quenianos já tinham corrido 40 minutos. Eles já estavam, exatamente. Eles já estavam em Irajá. já tinham chegado quase lá. A gente conseguiu ver uma parte da prova ainda de Uber. Foi bem legal, assim, ver o pessoal... o Uber no trânsito e os caras correndo mais. Foi muito legal. Aí a gente chegou, eu consegui encontrar a Rafa Arlota bem ali na chegadinha dos 21. Ela tava de megafone. E ali é muito legal. Eu filmei várias pessoas que não sei quem são, não sei o nome, nada. Mas dava pra sentir a emoção daquelas pessoas chegando. Então, foi muito legal, assim, essa experiência. E depois fui pra casa ficar quietinha. Né? Porque precisava jantar mais cedo, coisa que eu também nunca respeitei. O jantar cedo para poder acordar muito cedo, que sempre aconteceu nas provas, porque tem criança pequena. Quando a gente vai pro Rio, tem um cara lá de amigo que quer falar com a gente, quer conhecer, quer falar que tem N coisas para fazer. Dessa vez a gente foi com foco na prova. Sim. E também eu acho que isso me ajudou muito. Porque daí a gente voltou para casa, a gente se alimentou lá e tal. Então, eu jantei 6 horas da tarde.
A gente descansou, ficou quieto, deixou tudo pronto, tudo arrumadinho pro dia seguinte. A minha roupa toda arrumada, porque eu ia acordar 3 horas da manhã, pegar o Uber 3h40, 3h50 da manhã, pra estar na prova 4 horas, porque era o horário combinado com o treinador, pra gente poder ir pra largada com tranquilidade, pra não chegar esbaforido. E não é isso que acontece geralmente nas provas. Geralmente eu vou dormir tarde, eu jantei tarde, comi o que não devia. E, pô, é sempre uma zona. Que foi o que aconteceu nos 21. Culpa dele, inclusive. Mas essa vez deu certo. A única coisa que não deu certo é que eu acordei atrasadérrima. Era pra acordar 3 horas, eu acordei 3h37. E no susto, porque eu tinha desligado o celular. Olha, as coisas que a gente faz quando tem sono. Eu não percebi que desliguei o celular. Achei que tinha batido na soneca, bati na soneca, mas acordei no susto. Em 10 minutos eu tava arrumada, já tava trocada e quase dentro do Uber. Por quê? Porque eu tinha deixado tudo pronto no dia anterior. Eu deixei a suplementação. A única coisa que eu não consegui fazer foi o café. Mas deixei a suplementação pronta, deixei os géis de carboidrato separados, as roupas, tudo. Tava tudo só para entrar dentro da roupa, escovar o dente e sair. Era isso. E foi o que aconteceu. Então eu cheguei na prova no domingo, era 4h05, foi muito rápido. Foi muito casadinho, assim. Já encontrei o Ademir na tenda. A gente depois, com uma galera que ia fazer os 42, já foi para o pórtico de largada. E teve uma coisa que foi, para mim, foi muito válido, que foi a largada avançada. Eu não tinha comprado a largada avançada na pré-venda. Não tinha feito isso. E aí eu falei, ok, a minha largada era azul, era logo depois da largada avançada. Ela seria 5h25, 5h20, uma coisa assim. Era logo depois. Aí eu falei, cara, mas ok, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Quando teve problema no Rio Grande do Sul, a maratona com seus patrocinadores abriu uma oportunidade muito legal para quem queria participar e para ajudar diretamente o Rio Grande do Sul, que era, você comprava o corro, era tipo, como se fosse um combo, que é o corro para ajudar o Rio Grande do Sul. E nesse corro para ajudar, a gente ganhava o tênis AG 0 SL da Adidas, a largada avançada, a área VIP, que não funcionou. Então, eu nem sei se foi culpa da organização ou se das pessoas que não entenderam, mas eu cheguei lá, tinha uma pulseira para adquirir, tinha não sei o quê, que essa parte não funcionou, mas também eu também falei, tá tudo certo aqui, não preciso ficar na área VIP, não, fui lá ficar na tenda com os meus amigos. E aí teve a largada avançada e foi muito bom, assim, porque a gente largou 5h15, logo depois da galera. Então sai a Elite, é bem legal assistir a Elite saindo, assim, o pessoal corre fortão. Aí saiu a galera PCD e depois saiu a gente. E é muito diferente correr com um pouco menos de pessoas junto. Claro que quem corre muito, que tava saindo depois, alcançou a gente, quilômetro 3, 4, a galera já tava chegando. Teve um pelotão, inclusive, bem legal, que eu não sei qual é. Eles estavam de vermelho, assim, correndo pra fazer sub 3, né? E aí eles passaram pela gente, assim, eu juro que eu me senti no filme do Nemo. Sabe quando a Dory pega junto com os peixes prateados? Que tem 2, 3 peixinhos coloridos só e o resto é tudo prateado? Eu me senti a Dory. Eu só pensei, continue a correr. Porque eles corriam muito. E aí eles só passaram assim pela gente, foi bem legal. Não teve ninguém batendo, foi um espírito bem esportivo, assim. E aí a diferença é que quando você larga um pouquinho antes, os pontos também turísticos você acaba vendo de noite. Então a gente passou pelo Museu da Manhã de noite, não estava amanhecendo ainda. A Roda Gigante passamos, ela estava de noite ainda. Foi começar a amanhecer quando eu estava já chegando ali no quilômetro 13, 14. Então, foi quando começou a eu ver sol. Um pouquinho do amarelo, laranja. E quando a gente chegou a Botafogo ali, no aterro, depois que passou do aterro, aí ficou bonitão. Aí o negócio era outro Rio de Janeiro, que eu não tinha experimentado ainda. Então, foi bem legal. Essa parte foi sensacional. Foi muito bom mesmo. Beleza. E aí, como foi a prova para você em relação a resistência, ritmo?
Você falou que não fez muito sol, né? Que o tempo estava bom, o tempo estava favorável. Como que foi... O seu corpo reagiu também? Você chegou a sentir dor em algum local? Foi tranquilo. Exatamente. A parte psicológica da sua mente, como funcionou a prova. Conta um pouco dessa parte dos bastidores aí, do 0 aos 42. Então, o que aconteceu foi o seguinte. A gente dividiu, eu e o Ademir, né, com a estratégia que ele me passou, dividir a prova em 3, porque a gente não faz uma maratona uma vez. Eu vim fazer 42. A cabeça já não funciona. Porque você faz um, fala, meu Deus, falta 41. E lascou, sabe? Essa é a realidade. Quando você divide a prova, a primeira vez eu dividi em 7. 7 quilômetros, né? Então, 7, então era 6 de 7. E aí é como se você cumprir uma prova de 7. Vou pra próxima. Sabe jogo, você tá jogando videogame e pega mais 7? Mais 7. É como se fosse pegando mais um desafio. Dessa vez foram 14. Achei que seria mais difícil e me surpreendi, porque quando chegou, eu fui perceber mesmo assim, que começou a ficar intenso, tipo, nossa, tô correndo. Eu tava no quilômetro 16. Já tinha passado a primeira parte. Porque na cabeça, primeiro, eu saí com um amigo dali, o Renan Musa, largou comigo. Daí eu fiz uma amizade com um... Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome dele. Eu lembro só o Instagram. Então, vamos lá. Eu fiz amizade com ele, que ele era embaixador do Desafio do Rio. Foi bem legal. Ele mostrou quem é, mas eu também não sei o nome. Então... não vou lembrar agora. Aí eu encontrei a Tati. A Tati fez a campanha da Alten comigo no 2022. Foi quando eu conheci ela. E ela estava ali fazendo, eu não sei se era a 3ª ou 4ª maratona dela, uma coisa assim. E aí a gente estava tudo na largada. Então foram nós 4 ali. Então para largar já foi uma coisa assim, vamos... Aí ficou depois nós 3, Edu, o nome do rapaz. Aí ficou nós 3 ali, conversando e tal, não sei o quê. Aí a gente encontrou a Júlia Beneduzzi. Eu falo o nome dela igual pizza, sabe? Porque E aí a gente encontrou a Júlia e ficou os 4 correndo, conversando na boa. Daqui a pouco o Edu falou, é o seguinte, eu vou continuar aqui porque eu preciso de mais foco. E aí eu falei, cara, eu também. E aí foi quando eu comecei a prestar mais atenção na prova. Então a ideia que o Ademir tinha passado primeiro era fazer os primeiros 14 num pace de 5:20, o segundo a 5:10 e o último a 5, se ok, né? Sim. Eu fiz o primeiro a 4:55. O segundo ficou variando entre 4:55 e 5:05, dependia dali onde estava. E o terceiro foi quando começou os últimos 7 que foram mais difíceis, assim. Então, foi tendo a estratégia. Porque a minha ideia, eu queria muito terminar a 3:30. E não deu, né? Claramente não deu. Mas eu queria muito terminar. Falei, cara, mas se eu me aproximar... Se eu não fizer a 3:45 e fizer para baixo, pronto, eu já fiz melhor do que a minha primeira. Né? Porque eu não tinha um RP, eu só tinha uma prova, então tinha um RP, só tinha um resultado. Sim, a primeira prova que você fez foi a 3:45 2022, né? Isso. Aí eu falei, bom, dessa vez eu quero fazer em menos. E eu queria fazer 3:30, porque tem aquele corte do índice de Boston, eu queria não por Boston, mas porque se existe um índice ali, eu queria seguir um parâmetro. Sim. E aí eu falei, bom, não tem problema, vamos administrando, porque eu não podia estar muito forte, porque eu sei que para mim a maratona começa nos 35. Então até os 35 eu vou muito bem. Vou tranquila, vou conversando, vou rindo, vou muito bem. Ali começa o problema. Só que eu tava com uma dorzinha no tornozelo, que começou por causa do Alpha Fly 2 que eu tinha comprado, que era o tênis da Nike 2 semanas anteriores. Eu testei o tênis, consegui correr 4 km, 2 para ir, 2 para devolver. E ali ficou fisgado, porque fez eu me forçar muito. Mas, né, correndo, a coisa foi acontecendo. Dali eu peguei e falei, quando chegou no quilômetro 17, aquela dor se intensificou e virou uma cãibra. E eu nunca tinha tido uma cãibra entre a batata da perna ali e o tornozelo.
E aí eu comecei a administrar. Eu aprendi todos esses últimos anos que eu fiz os cursos, a auto-hipnose para você diminuir o impacto da dor. Ela não sara. Você não vai pegar a cura do negócio com auto-hipnose. Não existe isso. Mas você consegue diminuir o protagonismo da dor naquele momento. E aí eu comecei a mandar mensagem pro cérebro mesmo que não ia ter como. A gente ia continuar. E aí foi. Então eu fui muito bem, chegou no quilômetro 16, tinha a torcida, passou ali, aí eu ouvi a voz do Ademir gritando, eu vi pessoas ali, aquilo é um gás absurdo, e é onde você tem que aprender a controlar, porque eu saí de 4,53 para 4,40, porque você fica, ai que legal, e se mata. Eufórico, né? E tem que dar uma controlada, porque a energia do pessoal chega mesmo. E aí fui até o quilômetro 23, onde tinha também uma galerinha, e aí foi indo. Quando chegou nos 26, teve uma frase do negócio da Adidas que tinha lá que me impactou muito, que foi engraçado, porque eu ainda estava com o Renan, só estava eu e o Renan daquela vez, porque a Júlia encontrou uma amiga e saiu, e eu falei, ela que vá na maratona dela, eu vou na minha aqui, me respeitando, eu sei até onde eu posso ir. É uma pessoa com ainda quase 30 quilos a mais que a outra, você tem que saber até onde você vai. E aí eu falei, bom, vamos continuar aqui. Aí o Renan, olha, a gente está na segunda prova de 14, né? Então a gente tinha uma estratégia muito parecida, então fomos conversando ali, foi bem legal. Encontrei o Fernando Celani foi fazer a filmagem, aquilo dá um gás. Então essas coisas foram dando gás ao longo da prova. E também uma coisa legal da organização, junto com os patrocinadores, que a Z2 deram, se não me engano, foram 2 vezes. Teve gel, a Gatorade tinha vários pontos de Gatorade, a água estava sempre gelada, a água que eu peguei. Então, foi várias coisas assim. Não faltou água, para quem às vezes não tem o gel tal, ou caiu, ou não sei o que, teve 2 géis na prova. Inclusive, eu peguei o gel e trouxe para casa, porque sobrou. Eu peguei e falei, vai que, né? E aí você tá lá, vai que, você vai enfiando dentro da roupa. Então foi legal. E aí quando chegou no quilômetro 26, tinha essa placa da Adidas que ficou muito gravada na minha cabeça. Agora é você contra você mesmo. E foi a primeira vez que eu entendi o Joel fazendo as frases contra-intuitivas dele. E aí eu gritei, não, agora sou eu a meu favor. E comecei a gritar, sou eu a meu favor, eu tô aqui porque eu quero, tô aqui porque eu sou favor. E eu comecei a gritar. Uma menina ouviu, aleatória, as coisas que acontecem no meio de uma maratona. Ela, é isso mesmo, agora sou eu. E ela tava sofrendo, assim. Ela parou de sofrer naquele momento, não que a dor estanque, mas ela tava com um semblante de sofrimento, ela tomou uma força que eu acho que ela entendeu a mensagem que eu quis passar naquele momento pra mim. Não tá passando mensagem pra alguém. Só que quando você grita, você tira aquilo, é uma força. E aí ela começou a correr desesperada, assim. Aí eu nunca mais vi. Ela não parou e foi. E quando chegou no meu quilômetro 35, já não estava mais com o Renan. Renan também deu uma disparada, porque ainda ia fazer mais 10 quilômetros. Deu uma disparada para chegar no momento que ele precisava. E eu continuei sozinha. No quilômetro 35 encontrei um Carlos Campelo, que foi um senhor que eu conheci no Quênia. E nosso segundo treino no Quênia, ele e o Pacer no meio pra mim, tudo lá era floresta. Então a gente tá no meio da terra lá. E ele tava com dificuldade de respiração, tava várias dificuldades. Eu resolvi ficar com ele. E ali, aquela vez que eu fiz a troca de coleguismo mesmo, de parceria, de falar, dane-se o meu pace, eu vou ficar com você aqui até o final. No Quênia, naquele quilômetro 35, que ele nem sabia, mas eu tava com uma cãibra abdominal, que eu tava com dificuldade de respirar e comecei a sorrir. A pessoa com dificuldade de respirar dá risada. Por quê? Porque quando a gente sorri, a gente manda uma mensagem positiva para o cérebro e que gera dopamina. Então você acaba dando anestesias, né? Naturais, vamos pensar assim. E aí ele chegou para conversar comigo e eu era obrigada a prestar atenção no que ele estava falando enquanto eu estava correndo. Então a dor foi embora. Mal sabe ele que desse jeito... logo depois, quilômetro 37, meu número estava caindo, ele rasgou um pedacinho, aí eu tive que parar. Aí eu tive que parar para arrumar, porque sem o chip eu não tenho prova. Sim. Então eu tive que parar para arrumar. Meus 2 tênis, mesmo com nó, eles desamarraram. Também tive que parar para arrumar, porque eu tinha medo de cair.
E ali, dali em diante, dos 37 em diante, eu comecei a ouvir o pessoal. Ah, agora só falta 5. E eu pensei, eu terminei, porque se só falta 5. E a minha cabeça funciona assim. Quando chega nos 35, que é a parte, pra mim, mais difícil, a primeira coisa que eu mando pra cabeça, já foram 35 mil metros. Faltam 7 quilômetros. Você dá hipérbole para aquilo que já fez, você acaba tomando força para aquilo que ainda falta. Então, não ainda faltam 7, só são 7. Você já fez 35 mil, faltam só 7. São só 7. O só torna aquilo tranquilo. E automaticamente minha cabeça dividiu em 2. 3,5. Aí bati os 3,5. 3,5. Aí quando chegou no quilômetro 39, que estava em 3 horas e 13, quase virando para 14, aí eu falei, eu vou conseguir fazer essa prova próximo dos 3:30. Eu tinha programado o Garmin para fazer, deu 42 ele fechar. Eu não sabia que quando a gente faz, mesmo que faz mais, ele fecha ali num... Não, ele te mostra, contando, ele continua contando, mas ele te mostra onde acabou. Foi uma maratona, eu não sabia. Né? Então eu queria saber quando eu fiz os 42, quando que concluiu. Então eu programei isso. Então ele parou de contar quando deu 42, ele fechou e autossalvou. E aí aí eu olhei e falei, lascou, porque eu ainda tenho, sei lá, uns 800 metros pra frente. E por que isso acontece? É erro da prova? Não, é porque a gente vai costurando pelas pessoas, você abre mais para fazer uma curva, fecha mais, e no meio de 42 km fazendo isso, Sim. vai dar uma diferença. Sim. Então, quando eu postei, inclusive, bom falar disso, porque existe um monte de gente que gosta de trazer isso como polêmica. Ah, fulano postou um tempo no Strava e tem outro tempo oficial. Não, eu postei o treino que subiu do Garmin. Eu não sei editar o Garmin dentro do Strava. Então, assim, o que eu fiz foi, quando saiu o tempo oficial, eu subi lá o certificado e ponto. Eu estou pouco me lixando para o que os outros acham. Na minha maratona, o Garmin me ofereceu ali o que deu, que foi 3:31:57, tempo oficial, que é o que eu coloquei na minha bio do Instagram, 3:33:26, e que não é porque você julga certo ou errado, que eu estou pouco me lascando pro que você acha. Eu fiz em 3 e pouco, 3:30 e poucos, que era o que eu queria. 3:30, fiz em menos de 3:35, ficou dentro daquela gordurinha que eu achei que seria difícil e mesmo assim eu fiz. Então foi uma prova assim incrível, incrível. E aí eu ouvi do seu treinador, nossa, você é mais forte do que eu imaginava, porque ele não teve como me acompanhar, eu não estava com ele no momento de treino durante os últimos 6 meses, foi um gás assim que eu falei, eu posso correr mais forte do que eu imagino. E porque eu gosto de correr forte, não é porque, enfim, é por causa disso mesmo. Sim, exatamente. Então, quer dizer que você fez o tempo que você... dentro ali da gordurinha do tempo que você queria, né? E agora, quais são os planos da Isadora? Vai ter Maratona do Rio em 2025? Sim ou não? Eu espero que sim. Eu quero fazer a inscrição. Os planos primeiros é chegar no treinador e conversar com ele, inclusive hoje. A gente tem que acertar se a gente vai fazer o desafio do Rio ou se a gente vai fazer uma maratona mais rápida. Então, eu estou disposta a fazer uma maratona mais rápida. Acredito que vai ser melhor que o desafio. Porque eu gosto de fazer outras provas, né? Então, acaba com o corpo. Então, a gente tem que saber onde vai, mas eu vou conversar com ele primeiro. E esse ano a gente ainda tem a Maratona de Sorocaba. Sim. Então, eu fui chamada para ser embaixadora da Maratona de Sorocaba. Foi muito legal. E aí tinha a opção de fazer entre os 21 ou os 42, né? A primeira coisa que eles perguntam é, você corre essa distância? Tem interesse? Então, foi bem legal. É bom que a data dela é novembro, né? 24 de novembro. Para quem quiser ir lá correr comigo, tem outras distâncias. Inclusive, vou deixar para você aqui um cupom de desconto. Aqui quando vocês forem acessar aí o episódio, vai ter para vocês o cupom de desconto dessa maratona de Sorocaba. E aí eu vou fazer. Tem outros que não é só maratona, não é só 42. Não tem é só 42, tem 21, tem 10, tem 5. Então, até se a pessoa faz 5 ou 10, vai ser exatamente, no mesmo dia, ela consegue correr lá e te encontrar lá. É isso aí. Né? Ela consegue fazer as outras distâncias. Vai ser bem legal também.
Então, para mim vai ser uma coisa diferente, porque Sorocaba... Sua primeira maratona eu em São Paulo, né? Primeira maratona no estado de São Paulo. Sim. E eu nunca corri em Sorocaba. Sim. Então vai ser também a primeira vez que eu vou correr em Sorocaba. Então, para quem... Esse é o plano, mas não negando as outras distâncias, porque a gente ainda tem a prova da Roca, não sei... Sim. Para quem 30, né, que tu vai tem fazer. 30 km agora, dia 7 de julho. E aí, claro, a intenção é fazer em menos de 3 horas. Então, vamos... agora deixar... Tem a prova da Nike, aí tem... E tem uma prova muito legal também, tem desconto para vocês, que não sei quando que esse episódio vai passar. E agora? Esse episódio vai pro dia 19. Dia 19, então vai dar tempo. Então, para você que está ouvindo agora, dia 30/6 tem a corrida turística de Piracicaba. Quando você termina, não é só uma medalha e uma banana. Tem uma pamonha no final. Então Essa vai ser corrida bem é muito legal. boa. Essa Eu corrida é corri muito ano boa. passado, muito legal. Eu E tô esse ano inscrito eu vou esse ano? fazer... Não sei. Eu também não sei. Mas esse ano eu tô no desafio deles, que se eu não me engano é 10 e 15. 10 mais 15. Acho que é isso. Ou 10 mais 5. Ih, eu não lembro agora. Mas existe um desafio lá. E eu vou deixar para vocês também aqui embaixo o cupom de desconto para vocês participarem. Vale muito a pena. Vale. E existe várias muito legal. distâncias também. Tem de 5, 10 e 15, se eu não me engano, são essas distâncias. Então é uma corrida feita pela Chelsea Sports, que é do Gui, que estava aqui. E é assim, a corrida turística... As provas da Chelsea Sports são muito legais. Eu fiz ano passado várias, coisa adora, né? Nossa, nós fizemos vários. Esse ano eu queria ter cumprido o circuito do Pague Menos, mas eu não consegui por causa das datas. Teve data que caiu na meia maratona de São Paulo, que eu já estava inscrita. Teve várias coisas assim. Mas a gente ainda completa essa mandala da Chelsea. Completo. Vai ser legal. Então aproveitem aí essa oportunidade de correr em provas que vão te colocar com motivação e alegria, assim, porque a prova realmente de Piracicaba é linda. É, muito boa. E você quer falar mais alguma coisa sobre a Maratona do Rio? Maratona do Rio que me espera em 2025. Exatamente. Então você, organizador da Maratona do Rio que está ouvindo esse episódio, já chama a Isadora aí no WhatsApp, porque quem me dera. 2025 promete. Deixa uma mensagem então pro pessoal aí pra gente encerrar o episódio. Bom, para você que tá pensando às vezes começar a correr, corrida não é maratona. Sim. Se você fez o seu primeiro quilômetro correndo, parabéns, você é um corredor. Então, inicie, principalmente assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar assessoria, não tenho como ficar comprando suplemento, passar, enfim. Vamos começar por aquilo que você consegue fazer. Aquilo que você consegue fazer, eu acredito que é muito parecido com o meu começo. Eu não tinha dinheiro para nada, nem para comprar outro tênis. Eu usava o tênis que eu ia trabalhar, era o tênis que eu ia para academia, que era o tênis que eu corria, que era o tênis que eu fazia bico. Então era o mesmo tênis. Então assim, não tinha esse negócio de tênis de placa, eu não tinha relógio GPS, não tinha nada disso. Eu tinha a vontade e um sonho, era só. E eu cheguei no professor da academia mesmo, de bairro que eu frequentava e falei, dá para começar a correr? E aí ele me colocou para ficar todos os dias fazendo minhas caminhadas, depois ele foi acelerando, ele chegava na esteira, ele mesmo acelerava a esteira e falava, vai que dá. E ele fazia esse acompanhamento. Eu não comecei a correr sozinha, porque eu tinha medo. E por que eu tinha medo? Porque eu tinha 36 quilos a mais. Eu tinha medo de ter um problema no joelho. Eu tinha mais medo do que vontade. E isso me paralisou por muito tempo. Então, comece a fazer alguma coisa que faça com que o seu corpo se movimente. Comece a fazer algo que faça com que você saia do ambiente que te deixa do jeito que você não quer. Então, eu quero correr. Eu não gosto de correr. Você nem sabe. Às vezes você nunca correu, você nem sabe se gosta de correr. Então, se você tiver mais condições, é óbvio, procure uma assessoria. Eu gosto bastante da assessoria do Ademir. Mas, às vezes, você acha um outro profissional. Às vezes a pessoa que está ouvindo aqui nem é de São Paulo. Ele atende online. Sim, mas às vezes você quer participar, igual eu gosto. Eu gosto do grupo. Eu gosto de numa prova, poder estar ali. Então, procure. Se você tem essa condição, procure. Mas não se prenda a coisas. Eu não tinha aplicativo de celular, meu celular nem tinha aplicativo, não tinha nem WhatsApp na época. Meu celular tive que trocar por causa do WhatsApp. Então existiam várias barreiras que eu não deixei
me paralisar. Então, para você, faça o melhor que você pode com o que você tem hoje, para que você faça melhor ainda quando você evoluir. Então, não pense que corrida é só maratona, é só postar no Instagram, é só Strava dos outros. E não se prenda a pace dos outros, a ritmo dos outros. Se você corre a 7, a 8, a 9 de pace, o problema é só seu. É um ritmo seu e tá tudo certo. E não importa qual o seu pace hoje, passa 15 dias no Canyon que tu vai ver que teu pace é uma bosta. Não importa qual seu... Você vai ver um queniano. Mas assim, de verdade não se compare, porque a maior competição que tem dentro da corrida é você com você. Não tem... eu vou competir com outro fulano. Se você não é atleta de elite, amigo, você tá... Assim, você tá fazendo um esforço, às vezes, pra sua cabeça desnecessário. Então, eu, por exemplo, competi comigo mesma. E vou fazer isso de novo. Então, ano passado, eu fiz a prova da Roca. Eu não sei se é Roca, enfim. Desculpa aí, marca, mas eu não sei pronunciar teu nome. Eu fiz em 2 horas e 59. Se eu fizer esse ano menos que isso, ótimo. Bati meu RP nos 30 do jeito que eu queria nessa prova. Então, essa é a competição. É você melhorando você mesmo. Não você melhorando porque fulaninho corre, porque fulaninho faz não sei o quê. Esquece o fulaninho. Então, assim, às vezes você quer evoluir seu pace e você não evolui porque você está preocupado com o Strava dos outros. Então, pelo amor de Deus, né? Combinar. Bom, então é isso aí. Isadora já deixou o último recado, aquela última raquetada na tua cara. E tem uma coisa interessante. Para você que ainda não tem óculos esportivos, quer presentear alguém, a gente esqueceu de colocar aqui. Eu fundei a marca Baixa Pace de óculos esportivos. Então, se você quiser, já está no ar a Baixa Pace. É www.baixapace.com.br. Esse mês, você pode comprar um óculos, é R$ 149,90. 3 por 300. Dá 297 e pouquinho, né? Então, fica... Você compra 2 óculos, né? E ganha mais um, né? Isso tu falou? Dá na mesma, né? Você leva 3, paga 2 e dá na mesma. Exatamente, então, isso aí. É isso. Não, só tô tentando colocar a comunicação do jeito que você tinha me passado, mas tudo bem. E para você que quer mudar os hábitos, às vezes não sabe como, e precisa ter um ambiente para isso, nós temos, hoje começa o lançamento da nossa comunidade Hábitos Áureos. Então lá você vai ter 5 tipos de hábitos que a gente vai fazer por vez, por isso que a comunidade é 1 ano, porque para desenvolver hábito não é do dia para a noite, não é desafio de 21 dias que vai te fazer desenvolver um hábito. Então lá você vai ter o hábito de hidratação, alimentação limpa e a parte de exercício, leitura e inclusive conteúdo e vendas vai ser algo à parte, mas vai estar lá dentro. Por quê? Porque é o que eu sei fazer, é o que eu desenvolvo hoje e é o que as pessoas me pedem muito na internet. Então unir tudo dentro de um lugar só. Espero que você goste e participe com a gente durante 1 ano. Bom, então é isso, pessoal. Sigam o perfil da Isadora Domingues, que é Isadora Domingues. Isadora Domingues, com 2 E's no final. Se quiserem me seguir, @eucarlos.castro. E sigam principalmente o Instagram do Maratonando Histórias. Entra lá, tem bastante corte dos episódios que a gente faz. E a gente espera vocês no próximo episódio. É isso aí. Tchau, tchau.